Fala pessoal, chegamos finalmente nesse vídeo aí polêmico sobre Type Alias versus interfaces. Por que existem os dois? Quais as diferenças? Para que serve um? Para que serve o outro? Onde eu devo usar um? Onde eu devo usar o outro? São várias dúvidas sobre esse assunto e tem várias respostas. Algumas talvez vocês gostem, outras talvez não. Mas vamos lá. Primeiro eu já deixei aqui algumas coisas para a gente poder fazer a comparação melhor. Então, por exemplo, para fazer uma definição de um type alias, a gente digita type, passa o nome e diz as propriedades. Repara que aqui eu botei um T, não é necessário esse T, tá? Lembrando que nem é uma boa prática ter esse T. Eu só estou colocando porque como vai ter o mesmo nome, se eu tirar, ele vai avisar que já foi criado um identificador com esse nome, seria duplicado, aí daria erro. Então, só por uma questão de exemplo, então eu botei esse T, mas lembrando, não é uma boa prática, não use T, não use I, não é legal, ok? Mas só para a gente ver aqui, então, para definir o type, simples, a gente passa o nome igual e aí sim as propriedades. Então, tem esses dois types aqui. Para a interface é muito parecido, a diferença é que eu escrevo interface ao invés de type, e eu não passo o igual ali. Eu vou direto como se fosse um objeto mesmo sem o igual ali sendo montado, ok? É praticamente a mesma coisa. Para fazer o intersection, ou seja, para que eu tenha a união dos dados, estender os dados de um com o outro, basta que eu use, no caso do type alias, esse símbolo aqui, que é o símbolo de intersection. E aí, consequentemente, quando eu for criar um Game Collection, algo do tipo Game Collection, eu vou ter que ter o title e vou ter que ter o extra, ok? Afinal de contas, os dois aqui foram incrementados, ok? Eles foram unidos, eles tiveram essa interseção. E para fazer a mesma coisa dentro das interfaces, a gente usa o extends. Eu tinha mostrado para vocês que a gente podia usar o extends com uma interface, mas você pode usar com uma, com duas, tanto faz. Então é só botar extends e as interfaces que você vai estender e a interface, né, passar o nome da interface que você vai criar no final das contas. Então, se você reparar, é a mesma coisa também. O implements é exatamente o mesmo. Então a gente consegue criar uma classe e implementar ela baseada num tipo ou baseada numa interface. As duas formas funcionam perfeitamente. Para declarar função, também é muito parecido. A gente consegue criar a assinatura da função aqui, dizendo os parâmetros que ela vai receber e o que ela vai retornar. E na interface a gente também consegue exatamente a mesma coisa. Então, se você reparar, até aqui não tem nenhuma diferença, certo? E agora começam algumas diferenças. Por exemplo, a primeira coisa é que com o type alias a gente consegue declarar tipos primitivos. Então eu posso passar um type aqui, id, e passar que ele é do tipo string ou number. Em compensação, eu não consigo fazer isso com interface. Então se eu criar uma interface e quiser estender ela de um number, por exemplo, eu não consigo. Ele fala que só se refere a um tipo. E aí eu não consigo usar um number aqui. Então essa é a primeira diferença. A outra diferença é que com o type eu consigo declarar tuplas normalmente. Então eu consigo declarar aqui um conjunto, né, chave-valor, os dois são number, e aí se eu passar aqui, inclusive eu tenho que passar aqui, tuple-c, né, que é esse tuple aqui. Se eu passar, por exemplo, reparem que aqui eu estou determinando que é um array com dois números. Se eu passar 3 números falando que é o tuple-c, ele fala, não, está errado. Você deveria ter colocado somente 2, e você está passando 3. Se eu passar 2, ele vai funcionar normalmente. Mas se eu passar 3, se eu passar 3, ele não vai funcionar, porque eu estou definindo a tupla aqui exatamente que são só 2 números. Em compensação, se eu definir na interface aqui, o chave-valor sendo 2 números, ele vai aceitar 2, 3, tanto faz, ele não se importa, ou seja, não funciona. Então isso aqui, reparem, tuple, que é da interface, eu estou passando 1, 2, 3... Se eu passar 2, ele funciona. Se eu passar 3, ele funciona. Se eu passar, 4, funciona. Se eu passar uma string aqui, de qualquer coisa, ele vai funcionar. Ou seja, eu não consigo
definir tuplas na interface. Não funciona, ok? A outra coisa, essa sim é muito interessante e é uma das características importantes aí entre as interfaces e o type alias. No type alias eu só consigo ter uma declaração por escopo. Então, se eu criar um type jQuery T aqui, dizendo que ele tem a string, eu não consigo criar um outro jQuery T aqui, passando mais dados. Então, ele não vai permitir que eu estenda, por exemplo, que eu com o mesmo nome consiga estender ou reutilizar esse tipo para adicionar mais coisas. Diferente da interface. Na interface, se eu tiver aqui um jQuery passando coisas, propriedades, métodos, etc., e eu criar um outro jQuery, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai mergear esses dois. Então, ele vai pegar e o tipo final vai ser o tipo jQuery, onde ele vai ter tanto o A quanto o B. E aí, se eu criar aqui, por exemplo, um objeto desse jQuery, eu vou poder passar o A e o B. Se eu tentar passar um C aqui, ele já vai avisar que não existe, que não faz sentido de acordo com a interface, e aí não vai funcionar. Então, aí é a primeira grande diferença entre o type alias e as interfaces. É qual? Se, por exemplo, eu estiver criando uma biblioteca e eu quero que essa biblioteca possa ser extensível para outros projetos, por exemplo, um jQuery da vida, onde eu tenho meus métodos, mas se a pessoa quiser estender métodos novos, criar coisas novas em cima da minha biblioteca, ela pode, eu vou usar a interface. Por quê? Porque a interface vai permitir que a pessoa faça isso aqui, que ela crie com o mesmo nome e passe novos métodos, novas coisas, e vai fazer isso aqui que é mergear esses dois valores. A gente também pode chamar isso de monkey patch, onde a gente está mergeando duas informações aí, onde eu tenho o original e mais as coisas que eu queira passar também, ok? Então, essa é uma vantagem que a gente tem aí da interface. Então, quando estiver criando bibliotecas, criando libs, prefira interfaces, porque são extensíveis, mais extensíveis. Então, se você estiver criando uma biblioteca React da vida em que as pessoas vão usar diferentes componentes, etc., você usa interface porque é bem melhor. Mas e de resto? Quando eu devo usar mais interfaces? Uma outra dica é quando você estiver criando mais objetos e classes, quando você estiver trabalhando mais com a programação orientada a objeto, que aí você vai estar seguindo aí um padrão mais comum de quem está acostumado com orientação a objeto, que é objeto-classe. Então você vai ter a classe, vai ter a interface, então nada mais justo do que quando você estiver trabalhando com isso, também utilize interfaces, ok? E o type alias, por exemplo? A primeira coisa é que o type alias, como eu falei, ele é mais simples de você usar. Primeira coisa que você digita menos. Ao invés de escrever interface, você digita só type. Então, já é menor. A outra coisa é que para você estender, você usa um símbolo só. Então, também facilita. Você também consegue estender pequenos detalhes direto aqui dentro. Por exemplo, sei lá, vou passar alguma outra coisa aqui, ó, content boolean. Eu consigo fazer isso aqui também, olha só. Eu posso passar diretamente mais um objeto, mais uma informação ali para o meu type. Então eu consigo, de uma forma mais simples, agregar aí as propriedades, fazer interseções, uniões, etc. Eu também consigo trabalhar mais facilmente com tipos primitivos, o que torna também mais fácil de você usar os types aí para coisas simples que você estiver utilizando. Então, o type, ele é mais recomendado quando? Ele é mais recomendado na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes. A ideia é, inicia utilizando types, e caso tenha alguma necessidade de alguma coisa, por exemplo, você vai estender no futuro, eu estou criando aqui um componente que é só para minha aplicação,
mas aí talvez no futuro eu vou estender. Começa com types. Quando for estender, quando for transformar numa biblioteca separada, aí você usa interfaces. Mas se você estiver criando aí só para o seu projeto, por exemplo, utiliza os types. Então, a principal coisa, principalmente para quem está trabalhando com React, as props. Você usa props com types. Você consegue escrever todas as types, todas as props com types, vai ficar bem mais simples. Se você quiser estender, também vai ficar mais simples. Então, os types são melhores para isso. Você consegue usar melhor os types para isso, ok? Mas, assim, é uma guerra. O que é melhor, o que é pior. O mais importante de tudo mesmo é consistência. A consistência é o mais importante de tudo. Se você tiver um projeto que já está tudo utilizando interfaces, continua com as interfaces, segue como o projeto está. Se o projeto estiver usando tipos ali, os type alias, usa o type alias. É importante que você mantenha a consistência. Os dois são extremamente similares, como eu mostrei para vocês. A diferença é muito sutil, principalmente as coisas aqui são praticamente as mesmas. A grande diferença mesmo está nessa parte onde nas interfaces, ela é mais extensível quando você estiver fazendo uma coisa que possa ser utilizada em outros projetos, enquanto o outro é mais simplificado e consegue facilitar mais na forma de se escrever. E também tem um detalhe. Como a gente não consegue escrever types do mesmo tipo, a gente também acaba se protegendo de acabar passando propriedades, criando coisas com o mesmo nome e que poderiam confundir, criar problemas no escopo. No type a gente não teria esse problema, na interface você poderia acabar camuflando algum problema. Então essa é uma vantagem do type também. Mas como eu falei, mantenha a consistência, ou usa type ou usa interface, vai de acordo com o projeto, ok? Não se preocupa em, pessoal fala que interface é melhor, pessoal fala que type é melhor. Os dois são praticamente os mesmos hoje em dia.